Um dos desenhos que mais marcaram minha infância com certeza foi Papaléguas e Coiote. O cenário era quase sempre o mesmo, um deserto seco, árido, com muito pouca coisa na volta. De um lado Papaléguas, rápido, esperto e quase que impossível de ser alcançado. Do outro lado, o Coiote, faminto, insistente e decidido a capturar o Papaléguas. E ele tentava de tudo, foguetes, armadilhas, catapultas e sem contar nos famosos produtos da Acme. Mas o resultado era sempre o mesmo, alguma coisa dava errado e o Coiote acabava se dando mal. E o Papaléguas passava fazendo o seu mip mip e seguia livre pelo deserto. Eu lembro que quando eu era criança, eu olhava para esse desenho e pensava, será que o Coiote não percebeu ainda que ele nunca vai conseguir? Por que ele não desiste de uma vez? Mas no episódio seguinte, lá ia ele de novo, às vezes machucado, frustrado, amassado pelo próprio plano, mas, de novo, tentando capturar o Papaléguas. Hoje, quando eu olho para isso, eu vejo a imagem da nossa caminhada com Deus. Nós também vivemos em um mundo árido, um mundo cheio de recursos, tecnologia, informação, mas que ainda assim deixa muita gente espiritualmente seca, cansada e faminta. Mas aí quando Deus nos alcança, nasce dentro de nós uma fome totalmente diferente. Uma fome de justiça, uma fome de transformação, uma fome de querer ser mais parecido com Cristo, ou seja, uma fome de santidade. Mas caminhar em santificação não é tão simples assim. Nós falhamos, nós caímos, a gente promete que vai mudar e muitas vezes acabamos caindo nos mesmos erros que já caímos outras vezes. E às vezes a gente acaba olhando para nós mesmos pensando, será que um dia eu vou conseguir? A verdade é que nessa vida nós nunca alcançaremos a perfeição absoluta. A gente ainda tem muitas fraquezas, tentações e áreas que precisam ser transformadas na nossa vida. Mas isso não significa que a gente deve desistir, porque santificação não é sobre nunca cair. Santificação é sobre não fazer das nossas quedas um motivo para abandonar o caminho. Foi Paulo quem disse, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu já seja perfeito, mas eu prossigo. Essa é a vida cristã. Eu ainda não sou tudo aquilo que eu deveria ser, mas eu prossigo. Eu ainda luto contra pensamentos, contra pecados, contra atitudes que não agradam a Deus, mas eu prossigo. Não que eu seja forte o bastante, ou porque minha disciplina é perfeita, mas exatamente porque eu fui alcançado por Cristo. E aqui entra uma diferença bem importante. O Coiote confiava nas engenhocas que fazia ou até mesmo nos produtos da Acme. Nós não caminhamos confiando apenas na nossa força ou na nossa capacidade de melhorar sozinho. Nós dependemos do Espírito Santo. É Ele quem nos convence, nos levanta, trabalha dentro de nós para que nós possamos chegar mais perto de Jesus. Nós não buscamos santidade para sermos amados por Deus. Nós buscamos santidade exatamente porque já somos amados por Ele. Nós não corremos para sermos alcançados por Cristo. Nós corremos exatamente porque já fomos alcançados por Ele. Por isso, se você caiu, eu te convido, arrependa-se e levante. A graça não é permissão para permanecer caído, ela é a força que nos levanta mais uma vez. Quando criança, eu olhava para o Coiote e perguntava por que ele não desiste. Hoje, olhando para minha caminhada com Deus, eu já penso diferente. Depois de ter sido alcançado por Cristo, por que eu desistiria? A pergunta mais importante não é se tu já alcançou a perfeição, mas sim se tu continua tentando.